Olá, alfinetanos! Hoje eu não vou falar sobre as merdas do governo Bolsonaro porque não há a menor condição de eu ficar tentando acompanhar essa fábrica de bosta que é esse governo. Todo dia uma bosta, uma merda diferente. E se eu for tentar acompanhar, eu não vou fazer mais nada aqui nesse canal. Então eu resolvi falar sobre um tema que eu já tinha vontade de fazer há mais de um mês, só que sempre aparecia uma outra coisa para eu poder falar aqui. Que é o seguinte, gente, eu vou ser logo direto no início do vídeo, assim. Vamos parar com essa palhaçada de ficar fingindo que você escolhe os políticos pela ética, pela honestidade? Vamos acabar com essa palhaçada? É porque assim, principalmente nessa última eleição, né? O voto em Bolsonaro ele foi muito forjado por essa falsa onda de ética. Não, o brasileiro não suporta mais. A eleição de Bolsonaro representou uma revolta do brasileiro por não suportar mais tanta roubalheira, tanta falta de honestidade. Será mesmo? Olha, de modo geral, tudo que eu falar nesse vídeo aqui é de modo geral, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que todas as pessoas são assim. Estou falando que na média, a grande maioria das pessoas aqui no Brasil são assim, beleza? E também elas são em graus diferentes, não é uma coisa linear, não é um botão de liga e desliga. Enfim, vocês vão entender aí. De modo geral, o brasileiro ele está se lixando para a ética dos políticos. O brasileiro está se lixando para a ética de maneira geral. E as estatísticas indicam isso. Tipo, por exemplo, o auge de popularidade de Lula não foi antes do mensalão, foi depois do mensalão. E foi assim uma diferença grande. Se você pegar a popularidade de Lula antes do mensalão e a popularidade dele em meados de 2008, 2009, que foi ali o pico, né? Salvo engano, ele chegou a 80% de aprovação, me corrijam se eu estiver errado, mas foi algo próximo disso aí. Isso é um grande indicativo de que o brasileiro está se lixando para a ética, porque e por que a popularidade de Lula alcançou o pico justamente ali em meados de 2008, 2009? Porque o segundo mandato dele foi uma época de grande prosperidade na economia internacional, foi a época que o PIB do Brasil cresceu bastante, o PIB per capita do Brasil cresceu bastante, o governo também gastou muito, o PAC, programas, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, a Bolsa Família, a economia cresceu e o governo usou isso para poder gastar bastante e muita gente foi beneficiada, não só pobre, viu? Classe média também, rico também, teve muito dinheiro para rico também no governo Lula. Então assim, como teve para todo mundo nessa época, foi uma época de vacas gordas, ele alcançou o auge da sua popularidade. Então eu pergunto a vocês, a prioridade é o quê? É a honestidade, é a ética ou é dinheiro no bolso? A prioridade sempre foi, sempre será. Eu espero que esse sempre será não, mas no Brasil sempre foi dinheiro no bolso. E se você pega ali também a eleição de Dilma em 2014, ela ganhou apertado, né, com 51% dos votos, ou foi 52, 51 ou foi 52, um negócio desse aí. Mas a economia já estava estagnada, né, não tinha atingido o emprego ainda, a taxa de desemprego estava baixa ainda, mas em 2014 a economia já estava estagnada e já existia o escândalo do Petrolão, já estava rolando já há um bom tempo, quando o Dilma se elegeu, em outubro, o escândalo do Petrolão. Mesmo assim ela conseguiu se eleger, um escândalo envolvendo diretamente o PT, e logo depois, em 2015, na verdade ela venceu em outubro, imediatamente ela já começou a anunciar várias medidas impopulares, e principalmente em janeiro, ali em fevereiro, essas medidas impopulares foram anunciadas, principalmente diversas delas, e foi a partir desse momento, e principalmente com o aprofundamento da crise econômica, que a popularidade de Dilma despencou, foi para abaixo de 10%. Então veja bem, peraí. 2014 ela ganhou a eleição para presidente, em 2015 a popularidade dela já estava lá abaixo de 10%. A explicação é muito simples. Tem alguma coisa a ver com o Petrolão? Não, tem a ver com a economia. O Brasil já entrou de vez, né? Enterrou o pé na lama de vez na crise. O desemprego começou a aumentar, ninguém mais ganhava dinheiro no Brasil, todo mundo começou a odiar Dilma. A razão é essa. Então esse discurso de que o ódio ao PT é por conta da roubalheira, da falta de ética, isso aí é conversa fiada. Não, mas quem votou em Bolsonaro é diferente, meu amigo. O eleitor de Bolsonaro é diferente, não é petista não. A gente votou pensando na ética mesmo, votou para transformar o país. Inclusive, se Bolsonaro começar a roubar, eu sou o primeiro a ser contra ele, eu sou o primeiro a me votar contra ele. Será?
Olha, se o eleitor de Bolsonaro tivesse realmente preocupado com ética, com honestidade e tal, no momento em que o TSE afirmou que Bolsonaro inventou uma fake news para enganar os eleitores, a maioria teria desistido de votar nele. Agora eu pergunto a vocês, Bolsonaro perdeu um voto por conta disso? Não, não perdeu nenhum. E sim, não foi a equipe de Bolsonaro que inventou a mentira do kit gay. Foi ele próprio, Bolsonaro, que inventou. Inclusive já tinha feito um vídeo antes do processo eleitoral. Aquilo ali foi uma mentira inventada. Ele simplesmente compôs aquela mentira para poder enganar os eleitores. O TSE provou que era mentira e proibiu Bolsonaro de falar sobre o assunto. E isso nem arranhou a candidatura de Bolsonaro. Ou você acha que isso não é antiético? Não, inventar uma mentira e falar essa mentira no Jornal Nacional para enganar os eleitores não é antiético não. Isso aí é besteira. Ah, tá. Se os eleitores de Bolsonaro tivessem preocupados com ética, no momento em que o Folha começou a fazer várias denúncias a partir das investigações que o próprio Folha fez, né? O Folha tem uma tradição de jornalismo investigativo de longa data, de mais de 30 anos. No momento em que começou a sair as denúncias contra Bolsonaro, os eleitores deveriam ir procurar Bolsonaro e pedir explicações. Olha, a Folha está dizendo isso aqui, explique isso aqui. Olha, essas evidências aqui são realmente muito fortes. Espera aí, explique isso aqui. Não, os eleitores foram atacar o Folha. Foram atacar quem estava fazendo a investigação. Então, meu amigo, você quer enganar aqui, você só engana os bestalhados, né? Porque para cima de Moá, não. Então é o seguinte, independe da pessoa ser de direita, de esquerda ou de centro. O brasileiro, de modo geral, ele é complacente com a corrupção. O brasileiro se preocupa com a corrupção até a página 5. E, na verdade, quando se trata de processo eleitoral, a corrupção é sempre usado como uma espécie de cortina de fumaça. É sempre usado para poder atacar o adversário. Nunca é usado de maneira coerente para poder cobrar, inclusive, o próprio candidato que a pessoa apoia. Isso não serve somente para a política, serve para todas as áreas da vida. A ética, ela é simplesmente insuportável para o brasileiro. O brasileiro suporta a ética até a página 5. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Que se aparecer um colega deles, né? Um aluno na classe, que começar a dedurar ao professor aqueles alunos que botam o nome no trabalho, mas não fez nada no trabalho, os alunos que estão pescando na prova, se ele começar a dedurar todo mundo, ele vai ser tratado como o escroto da sala, vai ser tratado como o traidor, o idiota da sala e vai ser excluído. Eu tive uma faculdade que eu dei aula há um tempo atrás e eu vivi assim, eu vi pelo menos assim, um caso desse parecido, em que tinha um menino na classe que ele estava sendo rejeitado pela turma. Alguns alunos chegaram a falar mal dele para mim, dizendo que ele não tinha caráter, tudo. Aí depois, na reunião de professores, foi que um professor falou, não, sabe qual é o problema? É que ele dedura os alunos, os colegas que não fizeram nada, ele manda tirar o nome do trabalho, ele dedura esse tipo de coisa. E ele começou a ser rejeitado pela turma, quase ele trancou o curso. Então, é como eu sempre digo, o brasileiro combate a corrupção desde que não mexa na conveniência dele. Mexeu na conveniência da pessoa, aí não, eu já não sou tão honesto assim. Aí a gente começa a relativizar, flexibilizar a moral. Então é por isso que a sustentabilidade desse governo depende principalmente do seu desempenho na economia. Sabe? Se Bolsonaro conseguir tirar o Brasil da crise, ele está com a reeleição garantida. Se não conseguir tirar o Brasil da crise, ele não vai nem para o segundo turno de 2022. Porque o pessoal está pensando no dinheiro no bolso, nos benefícios reais. É claro que tem outros fatores que vai entrar aí, né? Reforma da Previdência, né? Quem que vai sofrer o maior impacto? Claro, se for aprovada essa reforma, ele vai perder muito voto na população mais pobre, que vai ser diretamente afetada, claro, enfim. Mas de maneira geral, assim, o peso maior é economia, sabe? Se tirar o Brasil da crise, ele vai garantir o seu capital político por muito tempo. Se não tirar, é o inverso disso aí. Essa coisa de corrupção. Se Bolsonaro tiver um bom desempenho na economia, ele pode roubar de carroça, ele pode roubar de navio, o povo não está nem aí, esqueça isso. Então é isso foi uma espécie aí de desabafo. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, inscreva-se no canal, clica no sino para receber as notificações.